Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vanessa Marinho e hoje eu quero conversar com você sobre coragem. É muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha sentido medo, certo? E a coragem é a capacidade que você tem de enfrentar esses medos, os desafios, as situações difíceis que aparecem aí na sua vida, mesmo quando você se sente vulnerável ou quando você se sente inseguro. A coragem não significa ausência do medo, mas é a disposição de agir, de fazer, apesar dos sentimentos, das emoções e de todo o medo que você está sentindo. Coragem envolve uma força que vem de dentro para você tomar algumas decisões difíceis, para defender o que é certo, defender o que você acredita e continuar em frente aí, mesmo quando todas as situações são contrárias, são adversas, sabe? Então eu vou começar trazendo aqui três tipos de coragem, tá? Tem a coragem física, a coragem moral e a coragem emocional. Vou te explicar. A coragem física nada mais é do que você enfrentar um perigo físico mesmo ou alguma dor, né? Como um bombeiro ali que entra no meio de um prédio em chama, ou, por exemplo, dirigir, começar um novo negócio, uma faculdade, ou até mesmo falar em público, né? Que a gente sabe que é o segundo maior medo da maioria das pessoas, depois do medo da morte. Então, a coragem física é isso, é algo que você vai fazer. Tá? Já a coragem moral é você defender os seus valores, os seus princípios, o que você acredita, mesmo que isso cause alguma crítica, que você receba uma opinião contrária mesmo. Então, é se posicionar para defender o que você acredita, falar de seus valores e expor ali o que você pensa. Esse é um outro tipo de coragem. Tem gente que não fala, tem gente que se cala com medo do que os outros vão pensar, com medo de ter uma opinião contrária. Então, também é preciso coragem para se expressar nesse caso. E tem também a coragem emocional, que é enfrentar os sentimentos difíceis. Nós não aprendemos isso muitas vezes na nossa infância, na escola, em casa. A gente só quer os sentimentos bons, a gente quer a alegria, a gente quer a felicidade, a gente quer as coisas boas. E quando vem ali o vazio, a tristeza, a angústia, o medo, como enfrentar? É preciso coragem para olhar para isso tudo. É preciso coragem para entender o que está se passando dentro de você, né? E muitas vezes pedir ajuda, se for o caso. Então, ter coragem emocional é esse olhar para dentro e lidar também com as emoções difíceis. Tá, Vanessa, agora eu já sei que eu tenho alguns medos que eu preciso enfrentar. O que eu faço? Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso fazer? Bom, primeiro você vai precisar identificar, que é isso que você já está começando a fazer. Então é você se perguntar quais são os seus medos, né? O que te impede de fazer algo que você quer muito, mas que você não faz porque você tem medo? Tem medo do quê? Tem medo de falhar? Tem medo do que vão pensar de você? Tem medo de uma rejeição, talvez? Medo de mudanças, né? Sabe aquela pessoa que não quer mudar, tá ali do jeito que tá bom, porque não quer enfrentar o novo? Então, o primeiro passo é você identificar qual é de fato o seu medo. O que você quer enfrentar, o que você ainda não tem coragem, mas você já sabe que você quer superar. O segundo passo é você aceitar que esse medo existe. Não adianta você negar para si mesmo. Ah, não, eu não dirijo porque eu não quero, sabe? Ah, não dirijo porque é mais fácil ir de ônibus do que gastar com combustível, enfrentar trânsito. Quando na verdade você quer dirigir, mas você não enfrenta, porque você não quer lidar com os desafios, você não quer lidar com o aprendizado, é desconfortável muitas vezes enfrentar algum medo, alguma situação difícil, porque é tudo muito novo. Né? São situações das quais geralmente você não está acostumado, você ainda não sabe como lidar. E aí, cuidado para você não estar inventando desculpas, né, historinhas, para você não avançar naquilo que você quer superar. Cuidado para você não se conformar. Então, aceitar que o medo existe é aceitar que o medo é uma emoção normal, que todo mundo sente, é comum a todos. Isso vai te ajudar a normalizar, sabe? Para que ele não te paralise,
para que você entenda que o importante nisso tudo não é que ele não exista, mas é superá-lo. E para superar, você vai precisar começar a ir com pequenos passos. Não vai de cabeça, não vai se jogando. Vai aos pouquinhos, né? Então, muitas vezes você vai precisar parar e pensar nesse medo e pensar como está sendo, e imaginar a situação e perceber como o seu corpo está reagindo, quais são os pensamentos que vêm ali quando você se coloca naquela posição de que você tem medo. Então, talvez o primeiro passo seja esse, né? Parar, pensar, imaginar, se perceber, para depois dar um próximo passo. Vou te dar um exemplo. Vai. Eu falei sobre o medo de dirigir. Então, você vai começar aos poucos. Você vai começar dirigindo por lugares perto, né, da sua casa, depois lugares que sejam fácil de estacionar, de parar, depois caminhos que você já conhece, que são conhecidos ali para você, dirigir em horários mais tranquilos, né? Diferente de uma pessoa que não começa assim devagar e aí pega o carro, já vai ali no horário de pico, no horário de movimento, e reforça todas as crenças negativas de que ela tem, de que ela não é capaz, de que ela não vai conseguir. Então, vai aos poucos. E cada vez que você vai conseguindo sair num lugar perto, né, dirigir num lugar próximo, estacionar, voltar para sua casa, isso vai reforçando o quanto você consegue superar esse medo, o quanto você realmente é capaz. E aí, aos poucos, você vai indo para lugares mais longes, mais distantes. Um outro exemplo que a gente pode pensar aqui junto é a questão do falar em público. Então, uma pessoa que tem medo de falar em público, o que ela precisa fazer para ir aos pouquinhos? Ela precisa, primeiro, se preparar, ela precisa sentir que ela tem o que oferecer, né? Que ela tem o que falar, que ela tem o conteúdo pronto. Mas isso muitas vezes não é suficiente. A pessoa tem todo o conteúdo ali, quando chega lá na frente, ela treme, ela fica gelada, a voz some, enfim, tem uma série de reações físicas mesmo que reforçam a ideia de que falar em público não é para ela, embora ela tenha essa vontade, tenha esse desejo. Então, o outro passo é treinar em casa, né? Treina sozinha, depois treina com amigos, com parentes próximos, depois começa ali com duas pessoas que não são tão próximas assim, 5, 10, 100, 500, quando vê, tá falando para 5.000 pessoas e está conseguindo falar bem. Mas o que é necessário? Treino e uma exposição gradual. Exposição gradual, inclusive, é uma das técnicas da terapia cognitiva, que é a que eu trabalho. Então, para enfrentar situações de medo, de pânico, em que as pessoas precisam superar, a gente trabalha com essa questão, né? Com essa técnica de exposição gradual. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui é que começar com pequenos atos de coragem pode ajudar a construir essa confiança e enfrentar desafios menores e ter sucesso neles reforça ali a sua capacidade de lidar com situações difíceis no futuro. E aí, como eu falei, aos poucos, conforme você se torna mais confortável com pequenas ações corajosas, isso vai te ajudar a dar os próximos passos. Pense aí como uma longa escada, né? Tem ali vários degraus. Então vai degrau por degrau, não adianta pensar que você vai do primeiro até o último degrau. Não, aos poucos, qual é o próximo passo? O que dá para eu fazer? O que eu consigo fazer? O que eu estou disposta a enfrentar, mesmo que seja um passinho pequenininho. De passinho em passinho você vai chegar lá no seu objetivo. E nesse processo de superação, você vai precisar parar para refletir também sobre os impactos positivos, né? Então, o que de bom vai acontecer quando você realmente superar esse medo? Coloque o seu foco nisso, porque isso vai te ajudar a avançar. Então visualize, né? Para e pensa e visualiza mesmo quais são os resultados positivos que vai sair dessa sua ação. Pensa nos benefícios que podem surgir se você tiver coragem. Foca nos resultados positivos, porque isso pode te ajudar a superar o medo inicial. Outra dica muito boa é você lembrar das vezes que você já foi corajoso, que você já foi corajosa, né? Então, tiveram outros momentos na sua vida que você teve atos de coragem, que você teve medo e que você foi com medo mesmo, ou que você soube lidar com aquela situação, você estava ali com o coração acelerado, mas mesmo assim você fez e você conseguiu. Qual o sentimento que veio depois, né? Você se orgulhou de você? Foi orgulho que você sentiu? Então reflita mesmo sobre esses momentos passados
que você mostrou coragem para si mesmo. Isso pode te lembrar da sua força, né? Da força que você tem que vem de dentro, da capacidade que você tem para enfrentar o que vier. E outra coisa muito importante é você aceitar que existe o risco de errar. Não adianta pensar que você vai enfrentar o medo, uma situação que para você é ainda desafiadora. Eu não estou falando aqui de coisas simples, estou falando de coisas que realmente são desafiadoras para você, né? O que é desafiador para um pode não ser para outro. Como eu falei de dirigir, de falar em público, para uma pessoa isso pode ser totalmente automático já, fácil, a pessoa nunca tem enfrentado esse medo, simplesmente aprendeu e teve ali mais habilidade, mais atenção, e foi que foi. Mas para uma outra pessoa, não, precisa de mais atenção, precisa treinar mais. Todo mundo pode aprender tudo. Alguns precisam de mais treino, outros de menos, mas todos podem aprender. Então a questão é: qual é o seu medo? Entenda que nesse processo de se desafiar, você também pode errar. Então, entenda que essas falhas fazem parte desse processo que você está enfrentando. A coragem muitas vezes envolve esse risco de falhar. Então, reconheça que essas falhas são oportunidades de aprendizado e de crescimento, e não um reflexo do seu valor pessoal. As pessoas tendem a confundir muito isso. Então, se eu errei, eu não sou bom o suficiente, se eu errei, eu não sou capaz, se eu não estou conseguindo fazer isso, eu tenho menos valor, quando na verdade não é nada disso. Né? Às vezes só precisa de mais treino, de mais dedicação, de mais atenção, de mais estudo, enfim, é identificar o que precisa fazer, né? Quantas vezes precisa fazer. Tá tudo bem errar. O importante é você aprender com os erros. Então, falando sobre isso, sobre aprender com os erros, quando algo não sair como você planejou, analisa o que deu errado, o que você pode melhorar. Use essa experiência para fortalecer a coragem em futuras situações aí que você vai enfrentar. E dentro de tudo isso, cultiva a autenticidade. Eu sempre falo para os meus pacientes, seja fiel a si mesmo. Coragem também envolve autenticidade, ou seja, ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. O que faz sentido para você é olhar para dentro mesmo, com verdade, com honestidade, para defender o que faz sentido para você. Outra coisa que é importante falar também é que busque ajuda, né? Se você sentir que precisa de ajuda, busque ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinho. Tem muita gente que tem isso, ah, não, eu vou conseguir sozinho para mostrar pra... Não, não precisa ser assim, pode ser mais fácil, né? Se tem alguém para você pedir ajuda, alguém está disposto a ajudar, por que não? Então, peça ajuda, seja para um familiar, seja para um amigo, para um mentor, para um psicólogo, para um profissional da saúde. Falar sobre os seus medos também pode ajudar muito. Freud já dizia que a cura vem através de falar. Quando você fala, você coloca as ideias no lugar. É como se tivesse tudo bagunçado dentro da sua cabeça, desordenado, e quando você fala, você consegue alinhar, você consegue elaborar. À medida que você se ouve, você organiza as suas ideias e você já pensa ali em algumas possibilidades de ação, em algumas coisas que você pode fazer para superar aquilo. E sempre que você puder, se cerque de pessoas corajosas, sabe? O riso é contagioso, a tristeza é contagiosa e a coragem também pode ser contagiosa. Estar próximo ali de pessoas que demonstram coragem pode te inspirar a agir com mais bravura na sua própria vida. Então é aquilo, você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, como essa pessoa é corajosa, como essa pessoa vai, é destemida, ela vai, enfrenta, ela vai e faz as coisas, sabe? Eu queria ser assim. E aquilo ali te inspira a ter pequenas ações, a agir diferente do que você vinha agindo até então. Então, se possível, se cerque de pessoas corajosas, tá? E para ser corajoso, você também vai precisar praticar a resiliência, né? Persistir, apesar dos obstáculos. Porque quando você enfrenta o medo, eu não vou dizer para você que vai ser tudo fácil.
você vai conseguir ali tranquilamente enfrentar tudo. Não, vão haver obstáculos, mas a resiliência é isso, é você continuar, mesmo se você enfrentar os fracassos que eu falei, a rejeição, você não precisa agradar todo mundo, lembra disso. Você precisa ser fiel a si mesmo, entender o que faz sentido para você, o que faz sentido você enfrentar e você começar ali dando pequenos passos e se manter firme, resiliente, não parar no primeiro obstáculo. Para não parar, você vai precisar ter um foco a longo prazo. Se o seu foco for a curto prazo, muitas vezes você vai parar no meio do caminho. Então, tenha algo a longo prazo, alguma ideia, algo que você quer muito, né? Então, por que você faz o que você faz? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque você está enfrentando esse medo, aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Lembra sempre dos seus objetivos e do que realmente é importante para você. Isso pode te ajudar a manter a coragem viva dentro de você, mesmo quando você tiver alguma dificuldade. Então pensa assim, daqui a 5 anos, quando você olhar para trás, você vai se orgulhar ou você vai se arrepender pelo que o seu eu tem feito hoje? Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra sempre que praticar a coragem é um processo contínuo. Sempre vai ter alguma situação que você vai precisar ativar ali o botão da coragem. Isso envolve reconhecer os seus medos. Quais são os seus medos? Lembra que você precisa começar com pequenos passos, que você precisa aceitar que existe falhas ali no meio do caminho e que é sobre ser autêntico, é sobre persistir nos desafios e manter o foco nos valores e nos objetivos que são importantes para você, né? Com o tempo, esses atos que a gente chama de corajosos, grandes ou pequenininhos, podem transformar a sua vida, pode ter certeza, fazendo com que você viva muito, mas muito melhor do que você tem vivido. E se você gostou do vídeo, curte esse vídeo, vai me ajudar bastante. Compartilha com alguém que você gosta, que você ama, que você quer bem. Deixa seu comentário se fez sentido para você, o que você achou. Se você concorda, se discorda, e tá tudo bem se discordar. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo.